desse projeto Rama, que já existe no continente aqui, já há alguns anos. Conheço só bem por cima mesmo. Eu achei interessante esse tipo de abordagem sobre esse assunto, para pedir para ele estar falando para a gente, que eu acho que é mais um ramo de conhecimento e para ver que situação que está como que é tudo isso. Eu acho que vai ser importante, vai ser bom para a gente conhecer, né? E aí eles vão ter um espaço aí para poder estar mostrando para a gente o que está acontecendo, né? Tudo sobre isso. Fique à vontade, tá? Só boa tarde. O Aldo já falou, eu sou o Luiz e ele é o Helder. Nós não somos palestrantes, muito menos ufólogos, né? Acho que, como a maioria dos senhores aí, das senhoras, somos curiosos no assunto. Mas, em especial, em relação a esse projeto, essa missão que se chama Rama, e a gente já soube que tem pessoas que já tiveram contato de alguma forma nas suas vidas com esse projeto, nós podemos falar um pouquinho a respeito, porque lá em 1993, Helder e eu, final de 93, Helder e eu participamos de um grupo, e de 93 para cá muita coisa aconteceu, né? Então a gente tem essa experiência, porém, é bom avisar antes aqui, nós não estamos autorizados a falar de Rama. Hoje Rama tem um CNPJ, não é uma empresa, mas é uma organização, vamos dizer assim, institucionalizada. Por que isso aí? Com o passar dos anos, Rama apareceu nos anos 70 no Peru, mais precisamente em 74, a gente vai falar aqui. De 74 até agora, isso aí se espalhou pelo mundo e coisa de ser humano, né? Coisas boas e coisas ruins aconteceram em função desse grupo. Como eu acredito em outros grupos espiritualistas, mundo afora. Alguns são bem interessantes da gente trabalhar, outros servem como experiência e tem uns que a gente nem pisa dentro, né? Mas isso aí por criação de cada um, conhecimento de cada um. No caso específico aqui, nós não estamos autorizados a falar oficialmente, porque para não gerar... Nós estamos até afastados há algum tempo do projeto, a gente está retomando agora. Mas quem tem hoje capacidade e, vamos dizer assim, a responsabilidade de falar à frente, são os que estão há mais, não vou dizer há mais tempo, porque esses que estão hoje gerenciando, tocando o projeto, que é lá em Belo Horizonte, por sinal, antigamente na época de vocês, acho que era São Paulo capital, né? Na nossa época era São Paulo capital. Digamos assim, o CERN do Brasil está em BH, então? Isso. Nos anos 90 era São Paulo capital e agora, no século XXI, passou para BH. O pessoal de BH retomou e está tocando assim de uma maneira... A gente vai comentar a respeito aqui, assim, acima das expectativas. E eles lá hoje têm essa capacidade de vir aqui e falar a respeito. Então nós, num primeiro momento, quando o Helder trouxe essa possibilidade, recentemente você falou do Egito aqui, né? Então o GEO está com essa retomada das atividades em 2018 e as palestras, o bate-papo aqui na frente, é uma ideia muito boa. Então quando veio essa ideia de falar de Rama aqui na frente, nossa primeira ideia foi comunicar, nossa primeira providência foi comunicar Belo Horizonte e falar, o pessoal lá quer uma palhinha ali sobre o que é Rama. E eles se prontificaram, não havia, né, a distância, anteontem eu estava em Belo Horizonte, tenho família lá, até conversei com eles pessoalmente, são 10 horas de ônibus, ou hora e 20 de avião, mas eles viriam através de uma videoconferência, eles falam conosco através de videoconferência. Então hoje com a internet é uma ferramenta excelente, você coloca ali tudo, aí aparece a carinha deles aqui, de alguns deles, né, que estão à frente do projeto em Belo Horizonte, e ia tocar. Bem, problemas diversos, e um deles é uma saída de campo, já viu o que é saída de campo, vai ter agora no feriado, eles estão abarrotados de tarefa. Aí eles falaram, Helder, e não Helder, né? Helder, você e o Luiz, se vira. Aí passaram para a gente mais ou menos aqui esses slides, e tiramos algumas coisas que seriam mais a capacidade deles de trazer à frente aqui, e até, não é muito didático, né, mas até me antecipa a uma desculpa, no caso de surgir alguma dúvida depois, não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo. Se acontecer alguma dúvida e a gente não souber responder, é porque a gente não está naquele gabarito de tempo de missão que o pessoal de Belo Horizonte está, ok? Mas vamos tocando. Como eu disse, meu nome é Luiz, moro em Taubaté, Helder mora aqui em São José, eu sou militar, era oficial do Exército, era da área de aviação, pilotava helicóptero aqui em Taubaté. Por que eu falo isso da aviação? Porque, de certa forma,
os 16 anos que eu passei pilotando, me deu uma certa, vamos dizer assim, intimidade com o meio aéreo, com as coisas que brilham e voam acima aqui do planeta. Isso é importante para mim, militar cartesiano, aquele pensamento quadrado, reto, na hora de avaliar um fenômeno. Então eu não me deixo muito ir pela emoção, não me deixo muito ir pela, a gente chama entre aspas, né, viagem na maionese. Sim, Mas no meu caso, o Helder foi militar também, passou alguns anos lá no quartel em Taubaté comigo, depois ele saiu, tocou a vida dele aqui fora. Mas é bom falar um pouquinho aqui desse nosso histórico, vamos dizer assim, para vocês saberem também quem está falando aqui e a nossa personalidade, né, a nossa característica. Tem algum militar aqui? Da reserva? Bombeiro? Da Força Aérea. Força Aérea? Você conhece o Wilton? Como é que é o nome dele? Hildo Simões. Hildo Simões? Que é da FAB também? O Hildo... Daqui de São João. Não, Só ele não. porque eu- Acho que o Paulo não chegou. Não chegou a conhecê-lo. Porque faz um tempinho que o Paulo e a Célia não. Porque eu sou carioca, né? Ah, tá. Ele servia aqui, acho que em Guará. Eu nunca tive o prazer de trabalhar em São José dos Campos. Então é bom, eu Não, pergunto não é isso daqui. porque nós militares, eu me enquadro, na época quando entrei, era tenente para capitão. Mas eu não sou mais militar, eu agora sou chacareiro. Quem vestiu fardo uma vez, vai vestir fardo o resto da vida, não Na adianta. chácara deles que a gente foi fazer vigília, tá? Ah, legal, Se não quiser, sabia, a gente- não sabia. vigília, fazer- Desculpa, teu nome? Paulo. Paulo. Ô Paulo, a gente que vestiu, eu também, eu estou na reserva, eu não estou nativo, estou na reserva, mas embaixo da gente está o camuflado, está a farda, né? E aqueles atos nossos da caserna, a gente leva pro resto da vida, você sabe como é que é? acaba levando. Nosso eu acho militares que também. Mas eu perguntei porque, como eu estava dizendo, a gente que é milico é muito pé no chão, né? Muito razão e muito ver para crer. E eu vou contar algumas coisas aqui que realmente eu tive que dar o braço a torcer. A gente vai seguir esse roteirinho rápido aqui, uma rápida introdução, falar do histórico da missão. Sim. Depois, vamos entrar ali no bate-papo também. Esse quem somos se refere à rama, né? Não a nós aqui, é claro, mas quem somos. O que é a missão rama? Os objetivos da missão, como é que funciona o trabalho e os recursos que se tem para trabalhar lá dentro. E a título de conclusão, a gente vai passar uma entrevista do cara que escreveu esse livro aqui, que é o Carlos Pazuel, Semeadores de Vida. Cara, depois que eu li eu gosto de ler, né? Mas depois que eu li isso aqui, dá uma guinada. Tem gente que está lendo, né? Alguns já leram, dá uma guinada assim na cabeça da gente, mas é bem interessante. E esse autor do livro foi entrevistado pelo Jô Soares. Quem conhece o Jô, na época que tinha um programa, sabe que o Jô é para rir, né? Então ele dá umas brincadas ali, não leva o negócio muito a sério, mas dá para ver a característica do Carlos Paz, que é o camarada que escreveu o livro. Não só escreveu o livro, mas foi onde tudo começou. Vamos imaginar esse grupo nosso aqui, um grupo ufológico, vamos dizer assim, lá no Peru, nos anos 70, ok? Com essa mesma quantidade de pessoas aqui, se reunia uma vez lá, se eu não me engano, era uma vez por semana que eles se reuniam. E mais ou menos nessa faixa etária também, 1974, Peru. E um dos filhos nossos aqui, junto com os filhos de outros também, um total de 5 jovens, o mais velho com 18, o mais novo com 14, então 5 jovens, filhos nossos aqui, participavam também das reuniões em 1974, sentados aqui, vendo, e lá esse grupo ufológico do Peru tinha muita palestra. E vinham sempre palestrantes da América do Sul inteiro, em 1974. Começou um pouco antes, 72, 73, esse grupo, lá no Peru. E viam palestrantes aqui falar. E nossos filhos, né, vamos dizer assim, alguns filhos nossos hoje aqui, estariam sentados também, observando a palestra. Numa determinada palestra, em 1974, o palestrante falou de um engenheiro, se eu não me engano, de um país da América Central, que morava nos Estados Unidos, que se envolveu num acidente de trânsito, numa estrada deserta, bateu o carro, pum, numa árvore. Isso está na internet. Tem o nome do engenheiro e tal, está tudo no livro também. E quando chegaram para ajudar, o engenheiro tinha sumido, não tinha ninguém dentro do carro. E não tinha corpo, não tinha nada, e foi aquele mistério, né? E a família do engenheiro, devia ser seus 30 e poucos anos, os pais, os parentes, tudo preocupados. Pô, o cara fugiu, morreu, o que aconteceu? Aí, na época, isso o palestrante falando, em 1974, com uma plateia dessa, com aqueles garotos aqui, vamos imaginar. E o palestrante disse que a família do engenheiro, preocupada, querendo saber o que aconteceu, contratou médiums.
E esses médiuns, através da mediunidade, contactaram o engenheiro. E o que tinha acontecido com o engenheiro? Sido abduzido. De certa forma abduzido, né? Sumiu. E esse engenheiro falou para os médiuns de outro planeta, com algumas informações aí bem interessantes. Isso aí o palestrante falando, né? A criançada ficou, né? Os jovens ali ficaram assim, pô, esse negócio de falar com espírito, extraterrestre, será que tem ligação? Kardec já tinha seu livro dos espíritos rodando o mundo afora, né? E aqui era um grupo ufológico. Aí aqui já se misturou, já foi uma sementinha misturando espiritismo com ufologia. Mas a criançada, com seu espírito aventureiro, chegaram em casa na mesma noite e resolveram fazer aquele experimento parecido Psicografia. do Psicografia. que seria psicografia também, que seria contato com seres de outra dimensão, seres espirituais, que fossem espíritos. Para surpresa da criançada, veio uma mensagem por escrita para esses dois camaradas aqui. Ó. O da direita ali é o autor do livro, da direita dos senhores, né, o Carlos Paz, e o da esquerda, que é bem mais famoso que ele, é o Sisto Paz. Então, o Sisto e o Carlos. Carlos foi o cara que escreveu o livro, que é a nossa, mais à frente a gente vai ver, foi a linha que a gente seguiu, e o Sisto é uma outra linha. Então, o Carlos acabou vindo para o Brasil e o Sisto permaneceu no Peru. Pois bem, dos 5 garotos, esses dois faziam parte. E esse aqui começou a receber uma série de, psicografando, né, uma série de mensagens. Só que o que chamou a atenção deles, Aldo, é que as mensagens não eram de espíritos, como Kardec preconiza. Eram de seres de outro planeta. Isso aí chamou. Até então eles foram tocando o barco. Pô, mas interessante, tal, o que é isso? Não é da sua cabeça, não, Sisto. Não é. Em determinado momento eles pediram uma prova. Eles na casa, era na casa deles, por sinal. QG. O QG, né? O quartel-general era lá na casa deles. Você me corrige, tá? Porque ela leu o livro. Eu já li o livro 5 vezes. Mas mesmo porque eu esqueço. Vou lendo. A última foi no passado, mas ela leu. Acabou ontem, né? Ontem à noite ela acabou o livro. Mentira! Então ela está com o livro na cabeça. Assim. Tá com Você vai me corrigindo. Faz 2 meses. Em determinado momento você vai pedir. Pois bem, esses moleques aqui pediram uma prova. Pô, a criançada deve ver para crer, né? E não é que os caras falaram com eles, não, tudo bem, vai no dia tal, no local tal, na hora tal. Dia, hora e local. Ficaram assim, falaram para as mães, e para a mãe deles em especial, né? Falaram para os pais que eram, como nós aqui, né? Integrantes do grupo de ufologia, não acreditaram, deixa quieto, tal, não sei o quê. Mas eles foram. E a garotada foi, e realmente naquele dia, naquela hora e naquele local, apareceram luzes e, quando mais próximas, conseguiram vislumbrar, vamos dizer aí, objetos voadores até então eram não identificados? Eram identificados, né? Porque eles percebiam que eram formas circulares, etc. Talvez metálicas, o que fossem. Isso aí começou a validar aquela psicografia daqueles garotos, 1974, primeiro semestre de 74. Vou adiantar fazer só uma observação, desculpa. Lógico. Pelo que você está dizendo, eu não conheço a história. Está lembrando assim um pouco o acontecimento de Fátima, né? Que eles tiveram. Realmente, aquelas crianças, tal. As crianças vão ali, tal, que vai aparecer. Tem uma semelhança. Tem um caso também que um livro. Mas lembrar o assunto. Tem um caso aqui em Guarulhos, no Pedro de Campos, que é escritor da revista. Mesma coisa também. Ele sentiu o cheiro de manhã cedo, ele matou os cachorros começou a latir, o cheiro de amônia e tal assim. Aí o cara fez a mesma coisa que ele também psicografava também, e o cara falou assim, então vou dar uma prova. Assim, quando ele saiu lá fora, uma nave tamanho do bairro. Em Guarulhos? Aqui em Guarulhos. Materializou, tem livro, acho que tem, não sei se eles já tinha um vermelho encanado no céu. Parecido com você dele. É aquele que... Segue o barco. Segue o barco. Ele que deu a palestra. Isso, exatamente. Essa informação eu não conhecia. Como eu disse, nós não somos ufólogos, somos curiosos, né? A gente, desde 93, quando a gente pesquisa bastante internet, a gente gosta também. Mas esse aqui em especial está no livro e depois você consegue comprovar isso aí através de outro livro que vai aparecer aqui. Mas por que eu coloquei aqui esse jornal? Na época, esse jornal aqui é um jornal da Espanha, Europa, lá do outro lado, Espanha, Gazeta do Norte. Fica em Bilbao, no interior da Espanha. Essa história desses garotos psicografando, indo lá para o deserto, que era no deserto, lá no Pacífico, e aparecendo a comprovação para eles, e eles voltando e sem saber o que fazer com aquilo ainda, né?
chamou atenção do grupo de ufologia aqui, dos pais, é claro, né? E daqui um fala para outro, o negócio veio bater no Brasil com a imprensa, veio bater nos Estados Unidos e bateu na Europa. Na Europa veio esse camarada que escreveu isso aqui, uma pessoa bem famosa, que é o autor desse livro aqui, e de outro que eu vou mostrar, o Juan José Benítez, JJ Benítez, né? JJ Benítez escreveu aquele best-seller, um dos, né? Operação Cavalo de Troia. São livros dessa grossura assim, tá no 9 ou no 10. Eu vi até o 9, acho que já tem um 10. Mas são livros dessa, e o JJ Benítez, nessa época ele não era escritor, ele era repórter. Ele era repórter da Gazeta do Norte. E ele foi lá no Peru e falou, pô, essa história aí que está acontecendo de um bando de criança com hora marcada, isso é claro, anos 70 estava pipocando no mundo inteiro aí, depois de Roswell, também, lá nos anos 40, OVNI, disco voador era matéria que acontecia para tudo que era lugar, né? Mas um grupo a mais falando de OVNI, a diferença é que esse grupo falava, não, a gente consegue marcar com eles, agendar dia, hora e local. Na verdade, é eles que dizem pra gente. Ô, criançada, dia, hora e local. A criançada ia lá e acontecia. Isso aí chamou a atenção dos repórteres. O Benítez veio, junto com outros repórteres, entrevistar o pessoal do nosso grupo ufológico aqui, e nessa daí entrevistar a criançada também. Inclusive no dia que ele estava fazendo entrevista com cada um de nós aqui, perguntando tal, como é que é, a criançada estava, aí entrevistou o pai delas, o pai de um dos meninos, daqueles dois. Aí o pai falou assim, apontou, olha, estão chegando agora de uma saída de campo. Aí os moleques estavam chegando, aí o Benítez e outro, opa, já vamos entrevistar eles aqui. Foi lá bater papo com eles. Entrevistaram, escreveram um monte de coisa, alguns repórteres, a maioria dos repórteres foram embora, mas o Benítez, e é uma característica de quem tem sucesso na vida, né? É a insistência, a disciplina, entre outras aí. O Benítez foi o único repórter que ficou. Ele falou, cara, essa história de vocês está muito legal, mas para eu acreditar, realmente escrever alguma coisa, uma reportagem, né? Eu preciso uma prova, e eu preciso participar desse encontro. Aí a criançada, os moleques falaram, não é a gente que decide, são eles. Então a gente vai fazer uma sessão hoje, você vai ficar por aqui? Vou ficar aqui em Lima, no Peru, né? Vou ficar por aqui ainda. Então a criançada, a gente vai fazer uma sessão hoje lá na casa de papai e mamãe, e a gente te mantém informado do que aconteceu. Está descrito no livro, engraçado, engraçado não, né? Interessante. Esse aqui é o livro de um dos moleques, e esse é o livro que o Benítez escreveu, a história mesma, que eles contam, né? Mas voltando, esse aqui foi escrito, do Carlos Paz foi escrito em 93, e a do Benítez foi no ano, 74, como tudo aconteceu. Então 74 ou 93. Mas voltando, no dia seguinte, eles foram no hotel do Benítez e falaram, ô Juan José, eles aceitaram você participar do próximo encontro conosco. Dia tal, hora tal, local tal. O dia era uma semana depois daquele dia que eles estavam conversando. Ia cair no dia 7 de setembro de 74. Eu lembro 7 de setembro, que é dia da pátria pra gente, março, então, foi de 7 de setembro no Peru, 1974. O Benítez até tomou um susto e falou, pô, 7 de setembro é o dia do meu aniversário. Aí os moleques até falaram, tanto em um livro quanto no outro eles comentam, falaram, de repente você vai ganhar seu presente nesse dia. O que aconteceu? Foram 7 dias, né? Era uma semana depois, foram 7 dias do Benítez ficar em Lima sem ter o que fazer. Nesses 7 dias o Benítez viajou para uma cidadezinha próxima, o repórter, fez uma pesquisa e escreveu um livro. Então ele tem nessa época, aí, nessa semana, nesse mês, vamos dizer assim, o Benítez deixou de ser repórter para virar escritor. Interessante. Mas nesses 7 dias ele foi para uma cidade e escreveu o livro Existiu Outra Humanidade, com as pedras de Ica. Ele foi para uma cidadezinha lá perto, Ica, ficou lá e tal, com uns 3, 4 dias, pesquisou, aí voltou para Lima, quase em cima do dia já, do dia 7. E ele conta no livro dele que ele estava totalmente arrependido. Ele falou, por que eu estou fazendo aqui? Cheio de coisa para lá na Europa, na Espanha, para eu trabalhar e tal. Eu estou com esses moleques aqui que disseram que viram um disco voador, disseram... Ele conta esse drama que ele viveu. E ele viveu esse drama até chegar o dia 7 de noite. Não me lembro se eram 9 ou 8 horas da noite, né? Não lembro precisamente também. Está no livro, vamos dizer 9 horas da noite. E coisas que aconteceram no dia que ele conta também. Eles param o carro e caminham no deserto de Chilca, né? Que chama, na costa do Pacífico. E ele esqueceu os agasalhos dele lá. Então ele caminhou pelo deserto adentro com os garotos, ocuparam um local lá, um mini acampamento, não dormiram lá, né? A noite não estava chuvosa, mas estava com bastante nuvem.
Ele falou, aqui não vai acontecer nada, aqui que eu tô... E cada vez mais ele se arrependendo, como eu posso dizer, estava com raiva dele mesmo, de ter aceitado, ter parado aquela situação ali, né? E ele conta isso no livro. Chegou a hora marcada, e ele olhava assim e falou, esse céu não vai acontecer nada, está tudo nublado, não dá para ver uma estrela, Vênus escondida lá atrás e tal. E os garotos temerosos também, os garotos, puxa, a responsabilidade, um repórter que vai abrir isso aí para o mundo, o que vai acontecer aqui? Cara, não é que pela descrição dele aqui, eu até coloquei em vermelho, eu vou passar o livro Chegou na hora depois. marcada. Quem quiser ler, está em vermelho aqui, ele falando do que aconteceu. E é claro, no finalzinho do livro, né? Ele conta toda a história dele antes, no final, o ápice está no finalzinho. Mas é sempre assim. É que nem novela mexicana, né? Exatamente. Vai te enrolando. Mas é bom entender, porque ele conversa, isso aqui antes são entrevistas que ele fez com os pais, com os garotos, a viagem que ele foi fazer lá nas Pedras de Ícaro, bem interessante. Mas no finalzinho ele conta. Quando ele já estava assim, é o Carlos Paz, um daqueles dois garotos. Detalhe. Esqueci de falar. Esse aqui não concordou. Só quem foi o Carlos. Carlos e mais 3 garotos, eu acho. Esse aqui não foi. Um dos irmãos achou que não ia dar nada, que ele não tinha recebido. Quem recebeu a confirmação foi esse. Esse aqui não. E o Carlos começou o peso da responsabilidade e falou, será que meu irmão estava certo mesmo? Não vai acontecer nada. Ele começou a ficar... Aí o Carlos se afastou, ele conta no livro, meditou, tem toda uma técnica aí, e os caras falaram com ele, não, pode ir, a gente vai estar lá no horário certo. Aí ele voltou, aí já estava mais confiante. Pessoal, quando deu o horário, segundo o Benítez aqui, começou a clarear a base das nuvens, né? Ele, o que é aquilo? Tudo, não, lá, aquela gritaria toda, eram umas 7 pessoas, né? 8, tá ali no livro. Aquele negócio, a base da nuvem como algo de cima para baixo, e a nuvem clareando. De repente a nuvem clareou muito forte e falou, isso aí não é a lua, não é nada. E passou da base das nuvens, passou aqui, uma forma discórdia, aí ele saiu relatando. O negócio subiu, desapareceu, depois apareceu na outra direção. Todo mundo lá agora. Aí depois, a partir daí, começou a sobrevoar o grupo. Nossa. E ele descreve com detalhes. É um escritor, repórter, né? E é um repórter investigativo. E ele descreve com detalhes. Foram 3 ou 4 vezes que ele apareceu e passou por cima deles, né? E assim, para não deixar dúvida, jogou um facho de luz no chão, etc. Ele conta com detalhes. É interessante ler. A partir daí, o Benítez voltou e escreveu esse artigo para o Gazeta do Bilbao, né? Foram 2 páginas. Essa página, esse aqui é o pai do Carlos Paz, que foi entrevistado também. Peru, contato com OVNIs, está em espanhol, né? Não estamos sozinhos. Eu vi 2 OVNIs, e ele sai contando toda a história aqui disso. Fruto disso aqui, ele escreveu OVNIs, SOS Humanidade. Em 93, quando a gente entrou no grupo, só existia em espanhol, né? Eu comprei espanhol mesmo, era Xerox, né? Foi rodando Xerox por aí, em espanhol, e hoje já tem em português. Esse aqui eu comprei no sebo, o meu eu emprestei, esse aqui custou R$10 no sebo, mas o meu eu emprestei eu não vi mais. E OVNIs SOS já tem em português, da editora Record. Muito legal isso. E são letras grandes, é fácil de ler. Relata 100% Tudo que aconteceu. da visão de um repórter, né? Da visão de um repórter. Em 93, aquele moleque lá, já um senhor, né, a gente vai falar aqui, escreveu esse daqui. Esse aqui já são as letras pequenas, tem muita coisa para ler. Eu gosto de anotar, né? Mas ele conta toda a história e o motivo e o porquê de Ramo. E, é claro, bate com a história do Benítez, né? Interessante, eles falam a mesma linguagem. E, na época, isso aqui acabou estourando em outros jornais, aqui, pesquisando na internet, a gente achou, né? Outros jornais da época contando a história. E o Helder Rebeck colocou aqui pra gente, esses garotos, quando contactaram aquelas, não vou chamar de entidades, eu vou usar o termo em espanhol, e ficou até hoje no Brasil, guias, né? Não quer dizer que é guia espiritual, guia de algumas religiões por aí afora, não. É guia, que é um termo espiritual, um termo espanhol, e quer dizer de guiar mesmo, de orientar, né? Então os guias se disseram procedentes naquele momento do satélite de Júpiter, Ganímedes. Hoje a gente sabe que Júpiter tem 4 satélites, mas um
4 principais satélites, tem mais? Tem mais, os 4 principais maiores, vamos dizer assim, e o Ganímedes, ou Ganimedes, né, é um dos satélites. Isso aqui foi na época, nos anos 70, os garotos falaram. E agora, recentemente, saiu no Mega Curioso, eu acho que quem foi que postou? Foi o Eduardo que postou O Eduardo no grupo do postou Geo, aqui ele no- colocou esse no link. Geo, né? Postou, É. né? Esse link aqui falando que os ETs vindos, descendentes daqui, responderam a uma mensagem. É uma coisa que está rolando na internet aqui. Mas só para falar da importância, não, como é famoso o Ganímedes, né? Ganímedes, satélite de Júpiter. Outras informações em outros jornais a respeito. Se eu fizer a perguntinha, essa palavra rama é um prefixo ou... Aí agora que eu vou falar. Bem, o que Cavalo de Troia, esse camarada que escreveu aí foi embora, e a criançada ficou com esse contato e as informações que estavam rolando na época ali. O que eles iam fazer com isso? Então eles se reuniram e começaram a chegar várias informações, psicografando ou ouvindo de certa forma, de maneiras telepáticas, vamos dizer assim, né? Aí, respondendo a tua pergunta, eles falaram, puxa, o que eles estão passando pra gente não pode ficar só aqui entre nós 5. São coisas muito importantes, são verdades aí que talvez mude a realidade. Verdade e realidade são duas coisas bem interessantes. Mude a realidade, vamos transformar isso num projeto, numa missão, mas aí os caras falaram, não, a ideia é essa, é um projeto, é uma missão que vocês estão fazendo parte, vocês não sabem ainda, são novos. Que nome vai ser? Segundo eles, os guias falaram, o ser humano ama ao contrário. Então, tem 3 relações aí, a relação com nós próprios, a relação com o próximo e a relação com o que nos cerca, o meio ambiente. A gente detona as 3, né? Eu me drogo, eu me prostituo, coisas com você, né? Fumo, drogas, álcool, etc. Coisas ruins na cabeça. Com o próximo, eu mato por causa de religião, por causa de partido político, futebol, etc. Com o meio ambiente, eu poluo, eu estrago, eu detono, eu sujo. Essas 3, então, ou seja, o homem ama, se diz que ama, mas ele ama ao contrário. Então, rama seria o anagrama, um anagrama, é a palavra amar ao contrário. É claro, nada a ver, na primeira vez que eu fui na palestra, em 93, eu achei que rama tinha a ver lá com a tríade. A tríade dos deuses hindus, né? Krishna, Rama e o outro deus lá. Não é o Ramatismo, não, né? Mas são os 3 deuses hindus, né? E Rama. Rama, Brishna. São os 3 lá. Da mesma forma que tem no cristianismo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As religiões ela tem essa tríade. Não tem nada a ver com o hinduísmo. Rama tem a ver com a palavra amar ao contrário. E a gente vai ver aqui quando aconteceu, no livro que a gente falou, né? E dos semeadores do nosso amigo. Tanto é que a palavra rama, no primeiro momento, aí vem coisa do ser humano, né? Tem todo um simbolismo aqui na época, nos anos 70, era esse o símbolo, vamos dizer assim, né? E aquela garotada trabalhava em cima disso aqui. Depois, nos anos 90, virou amar. Aí já quis virar esse nome aqui ao contrário. Aí apareceram algumas dissidências aqui da história, mas quando amar criou esse outro simbolismo, isso aqui foram coisas de época, né? Eu particularmente, nós, né? Hoje em dia, inclusive nem existe mais o simbolismo. Mas isso aqui era em 74. E essa rede Rama a gente vai ver agora. Então, e o Rama, em determinado momento, criou isso aqui. Por quê? Em 1974, essa nuvem aqui foram os acontecimentos de 74. O irmão Cisco, líder por natureza, um cara bem espiritualizado, ele começou aqui a levar o projeto de uma certa maneira. E o Carlos Pazuellos, conhecido por Charlie, que é o cara que escreveu o livro, né? Sim. Começou a levar o projeto dessa outra maneira. O Cisco, tanto é que tem muita coisa escrita aqui, ó, dá pra ver, né? No Cisco só está isso aqui. Por quê? Vamos dizer assim, no segmento do Cisco, o Cisco se colocou, junto aos grupos do Peru, como o líder total. Emanava dele as comunicações, etc. E os grupos aqui embaixo trabalhavam essas comunicações.
As comunicações que eu digo, os contatos com os guias, né? Vinha através dele, que era a antena principal, e tinha as outras antenas aqui, vamos chamar de antena, né? As outras antenas aqui que trabalhavam também. Mas a verdade, vamos dizer assim, o contato mais puro, cristalino, límpido, vinha através dele. Aqui existiriam alguns outros probleminhas, mas a figura principal era o Sisto. O Carlos já era contra, né? No livro ele conta essa experiência também. Ele era contra essa ideia de uma pessoa. Então, quando ele criou o projeto aqui, tinham 5, 6 pessoas. Na verdade, quando começou, eram 5, 6, eram os irmãos, né? Mas em determinado momento, o Sisto começou a seguir uma linha sozinho e o Carlos não concordou e seguiu uma linha paralela. Acabou que ele veio parar no Brasil. Então, o Carlos Paz veio estudar aqui no Brasil, nos anos 76. Então, esse negócio foi em 74. 2 anos depois, o Carlos Paz veio para o Brasil. Foi para São Paulo, capital. 76, ele já formou um grupo ali. 76 para 77, ele formou um grupo. E desse grupo, até hoje, tem um cara. Lá tem vídeos dele no YouTube. O cara, gente boa demais, o cara bem esclarecido. Você vê que ele não é um cara que viaja na maionese, né? Vou apertar um pause aqui. Opinião minha, né? Vamos colocar dentro desse escopo aqui o fenômeno ufológico, tá? Só falar de fenômeno ufológico, não vou falar de parapsicologia, nem... eu entendo como 2 extremos. Tem um extremo científico, dos grupos de ufologia científicos, baseados em pesquisa, saída de campo, observação, tabelas, experimentos, ufologia científica, que eu acho que é necessário. Tá? Evita de você viajar na maionese. No outro extremo, tem o lado misticoide da coisa. Então é aquele ufolatria, né? Idolatrar os ufos, não pensar 2 vezes e aceitar de uma primeira. Aí vira religião misturada com seita, etc. Prós e contras, de ambos tem. O que me atraiu como milico na época da ativa, e pé no chão, né? Falei, pô, não vou entrar em roubada aqui. Na vez anterior, contei até uma experiência comigo dentro do quartel, numa viatura à noite aí, foi que esse segmento aqui de baixo, do Carlos Paz, ele estava no meio. O que me chamou a atenção, nas palestras, depois iniciamos um grupo, e o Helder vai falar depois aqui dos recursos que tem um grupo, estava no meio, cara. Não era nem pé no chão aqui, racional, não, tem que ser assim, assado, vamos medir, bota o telêmetro aqui, vamos pegar a intensidade da luz, etc. Não. Vamos passar aquela tabelinha que você passou? Mas aquela tabelinha lá, ali. Então, aquela tabelinha é legal que ela deixa você aqui no meio. Nossa Senhora! Depois eu vou falar o que é essa tabelinha. E nem ficava aqui na viagem da maionese, acreditar de olho fechado. Não, é isso mesmo, acabou, e mergulhar aqui já era o lado místico, com gurus, né? Os problemas dos gurus, eles falam e você aceita, e você fica sentado e o cara fica, é como se fosse uma aula, né? Às vezes acontece com algumas, não estou falando mal delas, né? Estou falando particular em mim aqui, eu preferi trabalhar eu tinha que trabalhar com alguma coisa, né? As coisas que me aconteceram, o que eu vi, então eu falei, esse aqui é legal, está no meio, a harmonia está no meio. Porém, tipo do ser humano, né? Prós e contras. Esse cara aqui se manteve sempre, pô, sou eu e cala a boca. Tá comigo. Esse aqui não, esse aqui foi aquele líder laissez-faire, deixa acontecer, vamos indo. Eu não sou líder, todo mundo junto. E deu no que deu, o negócio foi mudando. Por isso que no slide anterior mudou até de nome. Para frente, para trás, para baixo. Mudou até de nome. Rama com H, Amar, Suneses, Missão, Rede. Porque a cabecinha de cada um aqui, o Charlie foi deixando, porque ele não queria assumir 100%, ele não queria ser um líder, como era aqui em cima, líder nesses termos. Ele era um líder aqui também, era um exemplo a ser seguido. O cara tinha um conhecimento assim, fenomenal. Tinha, não tem, né? Morreu. Agora tem um detalhe que a gente vai conversar aqui. Mas isso aí gerou várias nuances do próprio grupo. De uma linha só tiveram várias nuances, aqueles vários símbolos. Pessoas, não, eu vou trabalhar desse jeito. O outro, não, eu vou trabalhar assado. Eu trabalhei no Rio 1 ano, Eu fui transferido no quartel, morei 1 ano no Rio. E nesse 1 ano eu frequentei os grupos ramas do Rio de Janeiro. E lá era uma outra cabeça em relação aos grupos ramas de São Paulo. Pessoal aqui do Vale, de São Paulo, totalmente diferente. E tudo seguindo, que o Helder vai mostrar depois, a mesma linha, os mesmos documentos, as mesmas experiências para seguir. Ou seja, apesar do Charlie não querer ser um líder único, foram abertas várias frentes aqui, várias nuances. Né? Mas, para os dias de hoje, o que interessa é
que é fruto nosso aqui. Antes, porém, aqui, nesse ano decisivo, em 99 para 2000. 98. 98? 98. De 98 para 99, em 2000 já recomeçou. O Carlos Paz, ele era casado com a Cris, né? Gente boa, a Cris lá em São Paulo. Já fui na casa deles, conheci o casal. Quando a gente acampava no meio do mato lá também, para saídas de campo, para os contatos dos anos 90, ia ele com a esposa e tal. Mas aqui, de repente, o Carlos Paz se transformou em mulher. Virou mulher. Que isso? Do nada. Quer dizer, do nada. Alguma coisa veio lá de trás. Não foi assim. Não foi assim. Tem toda uma história aí, né? Mas assim, a gente que não estava acompanhando a história, tomamos um susto, né? Mas de repente... Saiu na época, Saiu na mídia. Saiu na mídia. Mesmo a gente não acompanhava isso, o assunto, mas saiu na mídia. Quem era ligado, quem se interessava em ufologia... Saiu alguma coisa na mídia na época. O cara transformou, se travestiu e... Foi uma coisa... Inclusive ele já foi entrevistado aí e tal. Tá morando no Canadá hoje, porque lá no Canadá já aceita esse... Ele fez operações de sexo e tal. E hoje tem ele alguma explicação para isso? Tem. Na verdade, isso aí aconteceu quando ele era criança. Desde sempre. Desde sempre ele era um homem, por causa da uma mulher no corpo de um homem. né? Mas tá. a mãe, o pai, etc. Como acontece com qualquer um, isso aí não é diferente de nada, né? Imagina naquela época. Mas ele tocou isso aqui para cá e nunca Verdade. teve coragem de assumir esse lado. Mas aqui, alguma coisa deve ter acontecido, deu um start na vida dele, startou o processo. Pelo menos foi Para ele foi bom, né? Mas para os grupos aqui, aí o grupo de São José dos Campos, tá, que eu participava também, o grupo de São José e os grupos de São Paulo e do Rio, com esse acontecimento aqui quebraram, desmoronou. Um erro, o nosso aqui não quebrou, a gente estava afastado, a gente até que não tinha tanto contato com carros. Sim. Mas a gente começou, entre trancos e barrancos aqui, tentamos manter a linha, porque tinha um trabalho e não dependia do Carlos Paz. Porém, muita gente ficou dependente, ele não queria, por isso que ele não quis se colocar numa função de guru. Eu fico imaginando hoje se acontecer isso hoje com o Cisto, que não acontece com o Rama no Peru. Que existe o Rama no Peru ainda. Né? E Rama Brasil, nesse momento aqui, deu uma quebra. E 2 anos depois, em 2000, 98 para 2000, retomou. Na verdade, não ficou parado hora nenhuma. Esse casal aqui de Belo Horizonte, o Jacques e a Cris, que também vieram aqui de 92, 93, igual a gente, eles continuaram. Em Belo Horizonte estava afastado, tinha os grupos de BH, eles continuaram. Então até hoje. E é deles hoje que a gente está fazendo parte. Só que paralelo a eles, depois dessa quebra, tem esses suneses. E a Verônica, o antigo Charlie, né? A Verônica conhece o pessoal aqui e frequenta de vez em quando vem ao Brasil, frequenta aqui. Já visitou aqui e já visitou aqui também. Mas a Verônica, ela está... Ele, né? Ou ela? Ela, né? Ela tá tocando. É que eu conheci. É meio estranho falar. Mas, né? Esse gente que desde 90. Sem preconceito. Sem preconceito nenhum. A gente vai ver a entrevista dele no Jô Soares aqui. É um homem. Eu não quis passar a entrevista dele da mulher aqui, porque todas. A da Gretchen era mulher, agora é homem. Tem? Normal. A da Gretchen lá, não tem? A filha, né? É a filha da Gretchen? Não, eu acho normal também, não é um preconceito meu, mas a gente conheceu ele de um jeito e falar, ela fica de jeito. Mas é ela mesmo, é Verônica. E ela faz questão de ser chamada de Verônica, é claro. Mas a Verônica continua no Canadá e trabalha bastante com o pessoal dos Suneses, não sei por que desse nome, tem seus motivos aí, e com nós aqui do Rama, que manteve o nome de São Rama, tá? E manteve a mesma linha. A mesma coisa daqui foi mantida. E aqui houve uma derivação em alguns procedimentos, tal. A Verônica, ela apoia algumas coisas e outras não, mas vai trabalhando com os dois aqui. E está no Canadá, geograficamente falando. Esse aqui seria basicamente um histórico do que aconteceu de 74, quando JJ Benítez levou para o mundo lá no jornal e espalhou. E em 93, o Carlos Paz, ainda Carlos, não Verônica, escreveu um livro, esse livro conta coisa pra caramba. E foi em 93 que nós nos juntamos e participamos do grupo. Aí de 93 para cá, tá? Bem, isso aqui seria o histórico, né? Agora vamos passar para o... Deixa eu fazer uma perguntinha, não sei se você vai falar. Nesses vários grupos que foram criados, né, em várias partes do mundo,
sempre vai existir um elemento dentro do grupo que é aquele que canaliza a informação ou de uma maneira psicográfica. O Helder vai falar como é que funciona aqui em recursos. O Helder vai falar rapidinho também, para a gente não alongar muito. Recursos, tá? Ali embaixo. Como é que funciona isso dentro do grupo? Luiz, caiu. Vou A contar. tampa da caneta. Mas ali na parte de recursos, o Helder vai falar. Agora, só para te adiantar, todos dentro do grupo têm condições. O trabalho é feito com todos, né? Com uma pessoa, não tem uma só antena, né? Todos são antena, todos têm condições. Alguns mais rápido, outros demoram mais, alguns com mais facilidade, outros com menos. Mas a ideia, aí vem do quem somos, né? A ideia é que todos dentro do grupo, na hora do trabalho, é possível fazer essa... A gente não chama de canalização, a gente chama de comunicação. Luiz, só para poder acrescentar, em cima dessa pergunta, que achamos que era interessante colocar, as ramificações que teve. Na linha de trabalho do Sisto, não, ele é esse ponto de comunicação. Então, toda a comunicação parte dele para os outros grupos, dos grupos para os guias extraterrestres, os seres extraterrestres. Então, ele é esse ponto de comunicação. Apenas ele tem esse direito ou esse meio de contato. Dentro da linha de trabalho do Carlos Paz, que é o que nós vamos trabalhar, todos têm essa mesma oportunidade de realizar esse processo. Porém, existe uma dinâmica, existe um método para que se atinja esse ponto. Esse ponto de comunicação, onde eu vou chegar. Então, existem essas duas formas. Então, dentro de uma linha, apenas um que faz, e do outro, todos têm essa oportunidade de iniciar esse trabalho. Certo. Somos um grupo de pessoas, esse grupo dedica suas vidas a trabalhar esse programa de treinamento. Não deixa de ser um programa de treinamento. Para a finalidade de se tornar um cidadão cósmico. Caramba, isso aí parece viagem na maionese. Aperfeiçoa. Isso aí, vamos lá. Aperfeiçoando-nos a cada dia para conquistar uma internalização, ou seja, o negócio fica interno. Essa ética universal, né? Cuidar do planeta, cuidar daquelas 3 relações comigo, com o próximo e com o que nos cerca, de forma universal, ou seja, as leis que valem aqui, e a gente achar, pô, isso é o caminho certo, né? Entre certo e errado, esse é o caminho certo. Vale aqui pra gente e vale em outro planeta, em outra galáxia. Somos um pontinho só no universo, né? Então, grupo de pessoas, dentro de um programa de treinamento. O negócio não é assim, o que a gente vai ver hoje? Tem uma sequência que vem lá dos anos 70, né? E eu, como milico, adoro isso, né? Um negócio organizado. Né? Chega lá, pô, hoje tal, ata, tal, não sei o quê, coisa de militar mesmo. Isso aí pra mim, acho que um dos motivos até de eu ter continuado dos anos 90 pra cá. Hoje é dia tal, pô, tem isso aqui pra gente estudar. A gente leva pra casa, papira, ele vai falar aqui como é que funciona. Mas não deixa de ser um programinha de treinamento, é um programa de treinamento. Né? E você conquista, isso faz parte de você. Eu vou falar de novo aqui, parênteses, da minha parte. De 1993, quando eu fui na palestra desse cara, lá em São Paulo, do Carlos Paz. E eu fico até arrepiado quando eu lembro, cara. Eu era tenente para capitão, falei, né? Pô, tudo quartel na cabeça, faca na boca, não sei o que, eu ia fazer um curso de guerra na selva na Amazônia. Tava sangue nos olhos, que a gente fala, né? Mas você sempre sabe que tem alguma coisa a mais aí, né? Você vê a sua vida lá, você acordar, trabalhar, namorar, assistir um filme no final de semana, dormir, começar tudo de novo, né? Isso aí como milico, e a gente com aquele treinamento de exército, falei, pô, deve ter alguma coisa a mais, a vida não é só isso. Mas eu estava lá, inserido nesse contexto. Fui na palestra desse cara, pô, cara, legal isso aqui, eu soube através da revista Planeta, você soube através de mim, né, depois do convite, eu soube através da revista Planeta, da palestra dele, fui na palestra, me virei lá em Taubaté, tinha tal da Provida, conheci um cara da Provida, um grupo de pessoas, aí eles chamaram outros, a gente conseguiu montar um grupo. Aí o grupo começou a funcionar no final de 93, início de 94. Vamos botar aí, de 94 para cá, eu não consigo olhar o céu à noite, eu posso dizer a vocês, em todos os dias, seja viajando para o Egito, seja indo aqui para São Luís Paraitinga, seja voando, quando eu voava, estou na reserva agora, eu não consigo olhar para o céu à noite sem deixar de pensar nessa ética universal, sem deixar de pensar nos grupos, sem deixar de pensar nas experiências que eu tive lá dentro.
Cara, e olha, a gente que é milico, volta a falar, né? Nós aí milicos, aquele nosso pensamento cartesiano, eu precisei tomar uma porrada. Desculpa a palavra aqui, eu precisei tomar uma porrada mesmo, forte lá dentro. Ó, você tem suas dúvidas? Então toma, pum! Depois eu vou, quando terminar aqui, na hora do bate-papo aí, de dúvidas, etc., eu posso contar algumas das minhas experiências aí também. O meu, acho que eu cheguei a falar, né, naquela reunião nossa, da viatura, que eu estava na viatura, amado, falei, né? Teve uma outra agora em 2016, e, assim, bem, continuando, né? Agora, qual é o objetivo disso aí? Tá, tudo bem, você quer uma ética universal, ser do lado do bem, vamos dizer assim, mas para quê? É claro, você vai promover o conhecimento, conhecer muita coisa e, em função disso, se conhecer também. Autoconhecimento. Conhecendo essas verdades que vêm, é bem interessante, são verdades que são confirmadas de cima para baixo, vamos dizer assim. Você acaba se conhecendo. Isso tudo aí vai quebrar barreiras. No meu caso aqui, o meu ego, né, que é o ego, tem o id, o ego e o superego. O ego é o que fica administrando aqui as panes, né? Não, isso aí não, é um filtro, o ego da gente acaba sendo um filtro. E às vezes ele tem aquele ego forte, não, nada disso vai entrar aqui, não, eu sou assim, assado, acabou. Quebrou. Esse conhecimento, você te faz, né, te conhecer melhor e quebra essas barreiras que impedem você de acordar. Ou seja, depois de 93, 94, minha vida fez assim, ó, parece que abre, né? Eu estava fechado assim, no meu caso, né? E é claro, desenvolve habilidades para viver em harmonia. Essas habilidades são desenvolvidas dentro de um grupo, né? Não é sozinho, eu em casa, sentado lá de noite, estudando, lendo, é grupo. E o Helder vai falar quantas pessoas, como é que funciona um grupo. Mas essas habilidades, legal, tem muita gente que leva aquela carreira solo, né? É o contatado. Agora mesmo, mês que vem, tem palestras, 2, 3 lá em São Paulo, de contatados. Então, contatado lá de Guarulhos, você falou, né? Legal. São coisas individuais, mas o que fazer com o contato? Passou informação ou foi só coisa visual? Aqui, vamos dizer assim, de uma certa maneira, seremos todos contatados. Seremos. Quem está dentro do grupo acaba sendo, de certa forma, entre aspas, um contatado. Só que a diferença é que aquilo que vem para você e para o grupo, vem para você trabalhar. E você enfia no seu coração, esse negócio espalha pelo seu corpo e você se transforma, cara. É um negócio louco. Mas aconteceu comigo. Você acaba, dentro do grupo, desenvolve habilidades e começa a viver em harmonia. E as pessoas notam a sua volta, né? Agora, isso aqui enquanto pessoa, né? Enquanto grupo, é claro, você vai estabelecer uma comunidade compromissada com as regras da vida e promoção do bem comum. E duas coisas aqui, carro-chefe, né? Respeito e amor. E o carro-chefe maior com os guias são as metas coletivas, respeito e amor. Mas essa palavrinha aqui, com os guias, é transformadora. Depois eu vou falar de uma experiência minha, parece um negócio meio piegas, né? Negócio de amor, beijos no coração, né? Coisa de WhatsApp, mensagenzinha de beijo no coração, bom dia, beijo no coração, abre a alma. Não é, esse negócio aqui é para arrancar lágrimas mesmo, para você se soltar e ver que o negócio, o buraco é mais embaixo. É, profundo. O amor universal. Universal, profundo. Deixa eu fazer uma perguntinha que eu acho que tem Pode a ver com esse momento aqui. Esse objetivo do grupo lembra muito quando você diz ali, como se diz, né, compromissando com as regras da vida e com a promoção do bem comum, tendo respeito ao amor como metas coletivas. É uma visão bem crística, né? Então, quem lê o livro, já que ele tocou no assunto, eu ia tocar, porque é uma coisa mais profunda, né? Tem um capítulo aqui que ele fala de Jesus, tá? Eu sou de formação católica, mas hoje no quartel, já saí do quartel. Se eu estiver aqui lá no quartel preencher um questionário, qual a sua religião? Vou botar um xizinho em sem religião. E posso até dizer que em 93 eu era um católico, eu ia à missa de vez em quando, eu tenho uma tia lá atrás que era freira, e criação católica. Mas de 94 em diante eu falei, você acaba abrindo mão no meu caso, eu abri mão da religião. Meu filho está agora com 10 anos, está querendo, minha sogra colocou ele no catecismo, que chama, né? Antigamente era catecismo, hoje tem um outro nome. Catequese. Ele na catequese. Ele fez o ano passado inteiro de catequese. Esse ano ele falou que ele não quer ir. E a minha sogra, daí ele
E ele não tem... Eu vejo programas na televisão de vez em quando, mas eu não faço uma lavagem cerebral em casa. Né? Tenho até problemas com minha mulher em relação a isso, depois eu posso contar. Mas, e tenho minhas críticas, minhas opiniões a respeito do cristianismo, etc, etc. Mas no livro, eu não vou tocar nesse assunto agora, é um assunto bem profundo, acho que eu nem tenho um gabarito para falar sobre isso. Ele fala de Cristo, de Jesus, né? De Cristo. Inclusive, ele escreveu, esse cara aí, Carlos Paz, escreveu esse outro livro aqui. Esse é o principal, né? Mas legal, mas ele escreveu Um Extraterrestre na Galileia. Nossa. Então é uma visão crítica. Cara, o cara é muito inteligente. Aqui, quem quiser saber sobre a vida de Cristo e o cristianismo, como surgiu, ler esse livro aqui. O cara é uma pesquisa histórica e a forma como ele conta também é muita informação. E coisas aqui que você fica assim pensando, caramba, o cara está induzindo. Mas ele já dá um toque aqui, ele dá uma palhinha aqui nessa história. Os guias, né, não ele, os guias falam para ele. E depois, complementando, já que você tocou no assunto, a palavra Cristo, vamos falar de religião católica, né? Cristianismo, bem como você disse, cristianismo. Tá nesse livro aqui, mas ali ele fala a respeito. Agora a resposta seria sim, tem a ver com o cristianismo. Não com a religião, com a religação com Cristo, mas com o que aconteceu no passado lá. Na verdade, ele veio trazer essa mensagem. Que ele prega, que é o... Né, Espírito e amor? a reforma íntima e a caridade. Caridade. É Cristo, é cristianismo. Né? Ou seja, de certa maneira, as religiões acabam pregando isso. Algumas seitas também, algumas organizações secretas, algumas, como Gnose, Maçonaria, Rosa Cruz, etc. Todo mundo prega o bem, né? Agora, de certa forma, em algum momento, até o Islã, né, é voltado para o bem, mas em algum momento alguém coloca um cinto de bombas e vai lá e se explode os outros para forçar com que acreditem que o bem, é o bem que eu quero provar, e pô, explode, vocês se não acreditam vão morrer também. Mas, de certa forma, eu acredito que todas, até os ufólogos científicos aqui, né, nesse extremo do que eu falei, naquela escala, em algum momento em suas casas, nas suas orações, eles são a favor da caridade, do amor, do respeito. A gente, agora, isso aqui, você falar e você internalizar isso, vir para dentro de você, para você praticar, primeiramente dentro de um grupo, que é o que ele vai falar, cara, é um negócio assim, é difícil, vai falar aqui, é difícil, não vou entrar na área dele não, mas você está certa. Porque os anjos são seres de luz, são seres ufológicos, eu acho que são. Essa história de anjos, parênteses, pausa. Então, quem viu aí Discovery recentemente, tem uma história lá dos astronautas em 2 missões em torno da Terra, que os russos, né, primeiro os russos, depois os americanos também, eles viram espécies angelicais, né, voando do lado de fora e tal. Então, talvez lá na antiguidade, essas mesmas espécies, seres angelicais, apareceram guias extraterrestres, ou anjos enquanto espírito, enquanto religião católica. É uma coisa a se pensar, e o grupo trabalha em cima disso também, discute isso também. O Helder vai mostrar aqui alguma coisa a respeito. Bem, esses seriam os objetivos, né? Trabalho, como é feito? Eu entro no trabalho, depois você fala recurso. É um plano elaborado, cujo objetivo é preparar o homem para a sua integração cósmica, que seria lá atrás o objetivo. Porém, é uma coisa elaborada, né? Feita assim e veio dos anos 70. Só que veio aperfeiçoado. De 74 para cá, muita coisa, não é aquela coisa estática, ela é dinâmica. Ela quer colocar o homem numa relação harmônica com diversas realidades, de maneira que a gente participe do conjunto de maneira integrada e complementar. Mas o principal disso tudo aqui é essa frase aqui, ó. Encontrem-se e nos encontrarão. O encontrem-se, que ele quer dizer, é claro, é você com você mesmo, com o seu próximo, dentro de um grupo, né? E esse grupo com o meio que o cerca, seja meio ambiente ou sejam outros grupos. Quando isso aí está harmônico, quando isso aí está funcionando, quando você entende, isso é claro, dentro dessas reuniões a gente vai trabalhando isso aí, vem todo um guia de práticas com uma ordem lógica, a gente acaba encontrando os guias. Cara, isso aqui é... Deixa eu... Encontrem-se e nos encontrarão. Não, vamos dizer assim. É aquela frase de contato aqui e lá. O aqui e lá
você tem que ter contato aqui entre vocês com o grupo, entre nós, né, enquanto grupo, e vai ter contato com eles lá também. Então, não adianta nada se cada um, dentro de um grupo, rama de trabalho, de estudo que seja, cada um ficar pensando em si, né, e não lembrar que é um conjunto. Não, eu quero falar com eles, eu quero falar. Mas você às vezes não consegue falar com o cara do teu lado. Você não sabe nem o nome completo do cara do teu lado, não sabe quantos anos ele tem, não sabe se ele é casado, mas está num grupo, digamos assim. Olha aí, você confunde o nome dele toda hora. Né? Como é que você vai falar? Só Helder, não sei o completo. Isso assim, de uma maneira bem superficial, né? Mas tem coisas mais profundas. Você não conhece o seu amigo do lado, que já teve depressão, que, sei lá, o filho morreu num acidente trágico, coisas profundas da vida dele. Pô, você não conhece dentro do seu grupo rama, no primeiro momento, né? Como é que você quer conversar com os caras lá em cima? Então eles falam, encontrem-se primeiro. Cria uma harmonia, cria uma sintonia dentro do grupo, que somente assim você consegue. Então, primeiro, é claro, o grupo se conhece, o grupo se integra, né? Todo mundo dentro da mesma frequência, e aí o negócio flui. Agora, algumas exceções acontecem, é claro, né? Vou citar aqui algumas exceções. O trabalho são pequenos grupos didáticos, no máximo 15 pessoas. No mínimo 5, né? Acho que a gente botou lá porque menos de 5 fica muito ruim, fica muito pequeno. As coisas não acontecem assim, uma pessoa fala, às vezes aquele dia você está com preguiça, você não quer contestar, não, deixa ela falar, e depois mais de 15 já vira bagunça também, mas chegaram aí que, desculpa, 15 seria o ideal, né? A gente se reúne uma vez por semana, ou seja, antigamente as reuniões eram em Taubaté na quarta-feira, às vezes é Taubaté, às vezes São José, toda quarta, toda terça, às vezes sábado, e dá umas 2h30 ali, batendo papo e seguindo o que o Helder vai mostrar depois, os recursos que tem para trabalhar. São módulos de atividades, né? Esses módulos aqui vão levar a conquista do autoconhecimento, a alquimia, né? A transformação de você, e principalmente essa evolução de forma consciente. E aquilo que a gente falou da ética universal, ou cosmoética. Isso tudo aqui vai levar, encontrem-se. Encontrou, vai levar a nós a se relacionar com seres. Aí vem a primeira vez que eu vou tocar no assunto aqui, da Confederação dos Mundos. Voltando lá para 1974, quando aqueles garotos, e mais o JJ Benítez, estavam batendo papo, essas pessoas, esses guias, né, que falavam com aqueles garotos, se intitularam como seres vindos dentro da Via Láctea, dessa... Quem botar isso aqui na internet, Confederação de Mundos, vai achar muita coisa na internet. Uma bagunça. De 12 a 49. Faz parte. Os 12, né? Os 49. Tem 12 até 49. Tem muita coisa. Essa confederação tem muita coisa. Em 93, quando nós entramos, não tinha internet. Né? Então muita coisa vinha pra gente aqui pela papel, xerox, livros. Depois, quando a internet apareceu e você via e o pessoal começou a colocar um monte de coisa, você fica confuso e começa a ficar um pouco descrente. Falou, mas aqui a gente está falando disso, só que lá é totalmente diferente. Minha solução, e para quem um dia for participar de um grupo, minha solução foi mergulhar de cabeça. Eu falei, é isso aqui então? A gente está seguindo isso, guia de práticas, que ele fala aqui, esses módulos de atividades, o Helder vai falar o que são. Eu mergulhei de cabeça, falei, é isso, então eu vou a fundo aqui, vou descobrir a verdade, mergulhei de cabeça. E aconteceram coisas comigo aí do Arco da Velha. Mas foi a forma que eu encontrei de saber se aquilo ali era real ou não. Se entrar na internet, digitar lá e ver, tem esses greys aqui que falam que a Confederação de Mundos é aquilo. E eles vão se eu podia realmente ir lá, deixa eu conversar com eles para saber o que é e tal. Eu falei, não, minha cabeça vai ficar louca, porque da mesma forma que tem isso, tem esse outro aqui. Enquanto eu estou falando isso, tem umas ramificações. A internet hoje é loucura, né? Eu falei, não, eu estou nessa história aqui, eu acredito, eu passei por algumas experiências, deixa eu mergulhar de cabeça. Eu mergulhei e as experiências se tornaram mais profundas. Que eu acho que é a solução para quem quer descobrir. E pode ser o contrário, teve gente que mergulhou de cabeça e se decepcionou 100% e foi embora, partiu para outra. Tem gente que, aqueles grupos de São Paulo, né, nos anos 90, muitos não estão hoje no projeto. Mas a solução que, para mim, a minha solução foi mergulhar de cabeça. Toda essa estrutura desses módulos promove uma revisão pessoal.
Então é como se você chegasse e colocasse o dedo na sua ferida, ou seu amigo fosse lá e enfiasse o dedo na sua ferida. Eu falei, puta, dói, que amigo é esse? Tá doendo pra caramba, o cara tá me falando dessas coisas. Mas somente isso para ter uma revisão de você enquanto pessoa. Você vai reformular seus paradigmas de terrenos, de planeta, né, para universal, vai te levar a participar, a avançar na compreensão sobre a vida, a morte, papel para qual foi destinada a sua existência. São coisas profundas aqui, e na verdade, no meu caso, até desde moleque, você começa a pensar nisso, para que eu existo? E depois da morte, não tem mais nada? A gente está aqui para quê? Qual a finalidade? Vai ser uma luta, né? Esse aqui eu diria que é o nosso ego hoje, que é a nossa realidade da forma como a gente vê, e a gente começa fraquinho aqui, no começo. Mas é difícil, hein? No começo do nosso grupo, lá nos anos 90, quando eu chegava com o meu amigão, né, de outros amigos lá, e o cara chegava fazendo parte do módulo de trabalho, na hora de você conhecer uma pessoa ou outra, e você ter que colocar o dedo na ferida do amigo lá, e falar, mas você é assim também. E o outro falar para você, mas você já fez isso aqui, cara. E você aceitar isso como forma de crescimento, e deixar que o seu ego aqui, né? Tem choradeira? Tem, às vezes acontece. Não, às vezes acontece. Não, militar não chora. Né? Militar, eu tô vendo você de óculos escuros, esse bigode, cara de mal, não chora. Né? Ó, o outro barbudo lá também, a gente não chora. Na cara, eu confesso, eu chorei. Isso aí, na hora que mexe com você, você começa a conhecer. Com a intimidade, né? Não, eu vou contar a minha última experiência em 2016, agora, antes de passar para o Helder. E ali não teve como. Lágrimas, o negócio foi meio pauleiro, sabe? Consequência disso tudo, o que aconteceu comigo nos anos 90? O mundo velho caiu, foi morrendo, e um novo mundo foi surgindo. E você, eu ainda não sou, né? Nós, né? Nem ninguém lá dentro ainda está aqui nessa característica de novo ser humano. Mas a gente está nesse caminho aqui, de se conhecer mais, de trabalhar isso aqui, com a ajuda desses caras. Diga-se de passagem, as formas com que a gente trabalha, existem essa daqui, mas não é essa a forma que a gente trabalha. E no livro aqui vai contar toda a história do... Pô, os caras se parecem com a gente. Godard. Na verdade é o contrário, né? A gente que se parece com eles, né? Essa nossa feição humanoide veio deles. Não o contrário. Mas isso é uma história bem interessante que conta no livro, tá? E aqui vem aquela história que eu falei do amar, né? A meta nossa aqui. Se o cara trabalhar em cima de amor, essa sim vai ser a força poderosa que vai transformar sua mente e sua cabeça. Por isso a identificação com a mensagem e a prática. A mensagem é uma coisa legal, mas se você não praticar, não vai levar a nada. Mas se você se identificar com a mensagem e praticar, leva os membros da missão a ser um exemplo. Na sua casa, seus amigos, etc. No quartel as pessoas me olhavam assim, pô, cara, começa a ver que você está mudado, você acaba influenciando, não que você vai trazer outras pessoas para o grupo, não é isso. Mas as pessoas olham, pô, isso aqui que é o certo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Tá tudo errado, Jornal Nacional, a Band lá, o Datena, pô, isso é banho de sangue, isso é corrupção. Mas você tem que mudar. Você acaba por inércia não, por osmose, né? Passando isso, seja para a sua família, seja para os outros grupos. Essa é a ideia, é a autotransformação dentro da missão Rama. Para encerrar, então, o Helder vai falar um pouco dos recursos. Eu só queria encerrar, da minha parte, falando o seguinte, uma experiência que eu tive agora, em 2016. Eu, por ser militar, eu fui transferido e tal, e eu fiquei de 10 a 12 anos afastado da missão, do ramo. Fui para outra cidade, morei até fora do país, fiquei envolvido, alguns já sabem, com a missão na presidência da República, na segurança e tal. Era na época do Lula, já no segundo mandato. Então era chumbo grosso, anos de chumbo que eu digo. E nessa época aí eu me afastei. Recentemente voltei para Taubaté e convidei o amigo Helder e outro, vamos retomar a rama aqui em Taubaté, tal, não sei o que, vim transferido de novo, estou aqui, vou ficar agora, fui para a reserva, estou aqui. O Helder, vamos, chama não sei quem, chama outro. E o Helder, por incrível que pareça, também estava querendo. E a gente falou, pô, eu já ia ligar para você, eu falei, estou voltando em Taubaté, e mês que vem eu estou me mudando para Taubaté. Aí cheguei em Taubaté. A gente falou, pô, tem Rama e tem Suneses, a gente viu lá atrás, né? Rama e Suneses, Rama de Belo Horizonte e Suneses também é uma outra derivação, todas derivando aqui do Carlos Paz. A gente ficou até na dúvida, mas e o cisto? Como é que está o cisto? O cisto continua com aquela forma de trabalho que ele que fala, e a gente aqui embaixo obedece e tal.
e tem que seguir o que ele fala, tem que seguir a linha dele. Não, vamos procurar o pessoal do ramo aqui de baixo. Aí descobrimos que tinha um ramo em BH, em Belo Horizonte, que era da nossa época também, dos anos 90. Ele falou, vamos entrar em contato com eles. Entramos em contato, vimos que eles tinham uma forma de trabalho, continuavam a forma dos anos 90, e falou, pô, legal, os caras estão com o mesmo esquema de trabalho dos anos 90. E logo em seguida eles iam ter um acampamento, que a gente chama saída de campo. É um acampamento, podendo também ficar numa casa que esteja próxima, tal, não sei o quê. Aí naquele dia, nosso grupo éramos 5, 6 pessoas, eu e um outro rapaz lá do grupo falou, ó, vamos para Belo Horizonte, minha mãe mora lá, e de lá a gente vai para esse acampamento. Vamos. Qual era o nosso objetivo? Confirmar se eles são a mesma linha de trabalho que iniciamos lá no década de 90. Porque a gente estava desconfiado. Sim. Pô, eu estava afastado há mais de 10 anos, o Helder também. E a gente queria retomar. Nesses 10 anos eu digo aquilo, eu olhava para o céu, não teve um dia que eu não olhasse para o céu. E todos os dias que eu olhava para o céu, eu lembrava dessa história, que você mexeu comigo lá atrás, com essa experiência científica, não vou falar aqui agora. Mas aí eu falei, eu vou para Belo Horizonte. Pegamos o carro, rachamos a gasolina, eu e esse cara, madrugada toda dirigindo, chegamos com o dia amanhecendo em BH, dormimos na casa da minha mãe, no dia seguinte fomos lá para mais ao norte ainda de Belo Horizonte, mais 100 e poucos quilômetros, chegamos lá no acampamento deles. Chegamos, eles não sabiam que a gente estava lá com essa missão secreta, vamos dizer, né? De saber o que estava rolando. E ficamos lá, vendo tal, algumas coisas eu gostei de início, outras eu achei meio estranho, falei, pô, mas isso aqui não era igual, porque eu estava com a mentalidade dos anos 90. E o meu jeito milico de ser, né, só preparando um relatório que eu ia fazer para eles aqui, né, tirando foto, levei uma câmera secreta aqui, pá, mentira, não levei não, levei não. Mas com a cabeça aqui só para levar para eles aqui, e meu amigo também, a gente só olhando. E não contamos para eles de BH a respeito, que a gente estava ali com essa missão. Existe, eu vou falar uma prática que eu já falei, que se chama autocontrole. É uma das técnicas de trabalho do grupo, e principalmente quando sai a campo. A gente se reúne assim no acampamento lá em grupos de 8 pessoas, no máximo 10. Ela já sabe como é que ela estava querendo fazer, né? Tem uma mata aqui, ó, e a gente fica fora da mata. E a cada 15 minutos, um vai sozinho para dentro da mata num local já escolhido. Ele senta lá, numa cadeirinha, dentro da cercado de mata, e vai ficar quietinho lá. Cadeirinha de praia, né? Sim. Todo fechado, ele faz o que ele quiser lá, mas ele vai ficar no máximo 15 minutos aqui. Isolado, é mato para todo lado. Você já fez o controle? Não, é que lá onde eu fui, eles fizeram isso com a gente. Tinha um momento de 15 minutos que você tinha que ficar... Fica isolado. Foi a linha do Cisto, né, que vocês foram. Você fez autocontrole lá no mato? Não, é minha amiga, eu sou chilena. Eu conheço ele da época dos 80, quando ele frequentava, fazia missões lá no Chile. Cisto Paz. Cisto Paz. Eu conheço ele pessoalmente. E você nunca participou de um autocontrole, de uma dessas? Não, porque ele é a mentalidade, falando, critério, minha opinião, o Cisto Paz é uma pessoa radical. Ele só vai entrar em contato com você se você cria aquele vínculo, tudo que você falar, eu acredito. Ele não deixa aquela atitude de desconfiança. É mesmo? Uhum. Então bate com que as informações que chegam pra gente. O Carlos Paz já era diferente. O Carlos Paz deixava-se totalmente à vontade, sabe? São dois irmãos com... mas tudo bem. Mas voltando aqui. Nesse dia que eu estava lá, eu já tinha feito vários desses aí nos anos 90, 2000 e tal. Aí fomos lá para um autocontrole que chama. Aí sentamos, nos reunimos aqui fora da mata, afastado eu fiquei acampado, ficamos acampados e tinha uma casa também na fazenda lá deles, né? De uma das pessoas. Uma fazenda que eles emprestam, como você empresta para eles, né? O pessoal ia para essa fazenda e fazia lá o encontro, 3, 4 dias lá dentro. E à noite tinha esses exercícios de autocontrole. Então, naquele dia, primeiro dia, né, nós estávamos lá e estava eu e esse meu amigo. Primeiro fomos em dupla, não de mão dada, né? Nós fomos lado a lado, eu e Moisés sentamos lá. Fora. De mão dada? Não. Moisés, gente boa. Ficamos os dois lá, sentamos e depois ficamos em pé. Muito fechado na mata, escudão total, você de olho aberto, mas você não consegue ver nada. É um local, mas é claro, foi tudo reconhecido de dia. Né? Não tinha perigo de você se machucar, bater. E estava balizado, papel higiênico, a noite brilha. Então a gente foi botando papel higiênico assim, com a luz das estrelas, né? Você conseguia chegar, balizava até chegar aqui. Um grupo lá, né? E a gente aqui, vamos dizer, afastado do grupo, uma trilhinha. Certo. Fomos em dupla. Aí Moisés e eu, nessa hora nós demos as mãos realmente, e olhamos, tentamos ver um pedacinho do céu assim que a gente conseguia, e eu verbalizei, Moisés também, numa conversa bem franca de coração com os guias. A gente falou, eu tô a... Limite aberto. Para receber?
estou há 15 anos, quase 15 anos afastado, estou querendo retornar ao projeto, falando uma voz um pouco mais baixa, né, Moisés também e tal. E nós queremos saber se esse grupo aqui de Minas Gerais é realmente o grupo que eu conheci lá nos anos 90. Se são vocês, se são os mesmos guias daquela confederação que se fala, se são vocês. E se esse pessoal aqui de Minas é um pessoal confiável. Eu falei isso em voz alta, o Moisés repetiu e a gente olhando assim. E esperamos a resposta. Funciona assim. Ninguém viaja, viu uma resposta na minha cabeça, não, você tem que ver. Inclusive a figura humana. Isso é uma outra história, depois no cafezinho eu posso. Então temos as mãos, nada. Só o grilo. Acho que nem grilo tinha, né? Silêncio total. Já voltei decepcionado. Deu 15 minutos, eu falei, Moisés, vamos. Aí voltamos os dois. Voltamos as mãos, né? Voltamos os dois. Voltamos pro grupo. Ficamos aqui. Aí foi outra dupla do Rio de Janeiro para lá. Ficaram 10, 15 minutos e voltaram. E uma outra dupla, eram 3 duplas do interior de Minas. Lembra da cidade? Esqueci. Uma cidade do interior de Minas. O pessoal do interior de Minas, dupla, foi lá e voltou. E quem estava com a gente era o Jacques, que é um dos dois do casal. É o Jacques e a Cris. Então, como eram grupos novos, né, eu e o Moisés estavam retornando, então o Jacques falou, é responsabilidade, deixa eu ir com eles. Aí o Jacques conduziu a gente. Levou até o local que a gente não sabia onde era e ficamos lá, na mata. Acabou isso aqui. Então foi mais ou menos assim, que eu adiantei o filme. Quando eu e meu amigo voltamos para cá, aí o Jacques levou a outra dupla. O Jacques levou a dupla do interior de Minas. Levou e ficamos nós aqui, a minha dupla, eu e Moisés, com a dupla do Rio, batendo papo. Não sei o quê. E aquele céu estrelado, os outros tinham vários autocontroles, né? Tinham 7 no total, espalhados na mata, na área da fazenda, tudo distante. E a gente era o mais afastado lá da sede. Nós éramos os últimos, né? Uma matona gigante aqui, um pastão gigante aqui. Aí o Jacques voltou. Aí ficamos nós aqui, o pessoal do Rio e o Jacques. Nós 5 batendo papo. Aí o Jacques olhou no relógio, deixa eu levar o pessoal do Rio para lá. Aí levou o pessoal do Rio. Quando ele saiu para levar, ficou só... Lá já estava o pessoal de Minas, do interior de Minas. Ficamos Moisés e eu parados sozinhos aqui. Aí eu falei, Moisés, lá dentro a gente não viu nada. Eu nem sei se a gente teria coragem de, naquele espaço pequeno, de ver, se aparecesse. Agora, você está mais seguro de perguntar aqui? Não, vamos perguntar. A gente estava sentado, a gente ficou de pé, a mata lá, lembra-se, né? Tinha uma dupla lá no meio do mato, lá, e o Jacques levando essa outra dupla. Então estava Moisés e eu sozinho. Então eu me levantei, Moisés aqui, a gente olhou para cá, o Cruzeiro do Sul estava aqui, eu olhei e vi um avião, luz estroboscópica, a luz estrobo piscando, vermelha e laranja, vermelha e verde, estrobo, não sei quantos mil pés, mas voo de cruzeiro. Tinha uma árvore aqui, a lua estava para cá, céu estrelado, apesar da lua forte, dá para ver bem as estrelas. Me levantei e segurei na mão de Moisés, vamos lá Moisés, deixa que eu falo agora. E eu faço a pergunta. Aí fiz a mesma pergunta que eu fiz lá dentro. Vocês são as mesmas civilizações que entraram em contato conosco nos anos 90? E outra, esse pessoal aqui é confiável? A gente não está entrando numa roubada, numa seita, um guru qualquer, etc. Cara, quando eu acabei de falar isso assim, eu olhei com o rabo de olho, aí o Moisés falou, o Jacques está vindo. Aí eu olhei de rabo de olho, o Jacques estava saindo com a dupla que estava lá já, né? Deixou uma dupla e vinha voltando com a dupla de Minas. Tipo, o assunto está chegando, né? O assunto está chegando. Aí foi acabar a minha frase, o Moisés falou, o Jacques está aí. Eu olhei assim e falei, o Jacques, nisso aí no céu, vamos dizer que se vocês eu estava aí sentado, no céu, então, olhando daí da perspectiva de vocês, vi um avião aqui, tinha uma árvore frondosa aqui, a copa da árvore aqui, um avião aqui. No meio, entre os dois, abaixo do avião e acima da árvore, mas lá em cima mesmo, o avião estava alto, né? Voo de cruzeiro. Lá em cima mesmo, aí acendeu uma luz, cara, assim, fez assim, como é que eu dizia? Flash. Flash. Fez um flash assim, fez apagou. Logo em seguida, abaixo, acendeu uma acima, logo em seguida uma abaixo, apagou. Depois outra, 8 vezes. Nisso aí o Jacques já pegou aqui, olha lá Luiz, olha lá. Aí eu falei, eu estou vendo Jacques, eu estou vendo. Aí chegou o Moisés, já estava vendo também, e os dois aqui do lado chegaram e ficaram assim. Viram também. Todos os 5, nós 5, né, 2, 5, nós vimos, e ficamos parados. 8 vezes. E o Jacques ainda falou,
Já que você não, ele estava me pegando aqui, ele não me soltou, né? Ele ficou assim, você está vendo, né? Eu falei, tô vendo. Tudo, maior calma do mundo, ele falou, mais uma vez, bem fraquinha. E ainda acendeu uma última vez. Assim. Nessa hora eu olhei assim, eu falei, que é esse cara aqui? Que ele tem uma cara meio de ET, assim. Eu falei, caralho, parece um Grey ele, né? Nessa hora eu olhei desconfiado para ele, confesso que eu olhei desconfiado. Cara, eu tive umas 2, 3 experiências para trás aí, antes dessa, tão fortes quanto. Mas essa daí, por quê? Porque essa daí foi a pergunta, eu fiz essa pergunta, Moisés também. E lá, cara, é exatamente como eles preconizam, né, e a gente sentiu na pele também, tem que ter a resposta em nível de fenômeno. Se você ficar só em casa, sentadinho ali, de olho fechado, entra sua mente no meio, entra muita coisa, você pode viajar na maionese. Sua ansiedade, sua expectativa para que aconteça alguma coisa, não, eu quero ver, eu participei a vida inteira desse grupo aqui, de ufologia científica, tal, não sei o quê, eu preciso comprovar, tal. Então essa ânsia existe, é normal, né? Eu já fui muito ansioso também. Ou alguém que está nesse outro extremo aqui do misticismo, da religião, que seja, né? Mas é normal você querer que o fenômeno aconteça. Mas se não houver a tal da comprovação, até aí, velho, é viagem, na minha opinião, né? E na opinião desses caras aqui também, é viagem na maionese. Você, é claro, você tem que ter aquela sensibilidade em determinado momento para saber. Por isso, a irmã está aqui, né? Que eu estava falando, ela falou, tabelinha que você mandou. Semana que vem vai ter uma saída de campo dos grupos Rama de BH, né? A gente não vai porque nosso grupo está retomando ainda. E lá, entre vários anexos que ele mandou para todos que estão indo, um dos anexos é... Como é que é o nome daquele anexo? É o de mapa de satélites. Mapa? É isso. Mapa de satélites, o nome do anexo, PDF. E um dos caras lá, que é tipo o nosso Eduardo aqui, né? Que pesquisa, que gosta de astronomia, tal, pesquisa, tal. E acho que eu mandei no Geo também. Né? Na hora que você abre, você vê que tem os horários, os ângulos que eles vão passar no céu, etc. Nesse